Olá! Esta é a terceira aula de Arduino para iniciantes. E hoje nós vamos falar sobre o básico da teoria da eletricidade. Aqui no canal Brincando com Ideias, você encontra um vídeo que fala só sobre eletricidades. Veja lá você vai ver um pouco mais de detalhes. Mas hoje nós vamos falar sobre o básico que você precisa saber para utilizar o Arduino. E no projeto de hoje, nós vamos fazer uma bola de cristal com o Arduino. E para isso nós vamos utilizar um display de LCD e um sensor de movimento. Fique ligado! A eletricidade é uma energia que circula através de materiais condutores como esses fios e esses componentes. É possível converter a energia elétrica em outras energias e vice-versa. Para isso, existem os transdutores. Um transdutor, como por exemplo este LED, ele converte a energia elétrica em luz. Existem outros tipos, por exemplo, este alto-falante, que converte a energia elétrica em som. E vice-versa, como por exemplo este microfone, que converte o som em energia elétrica. Bom, então nós temos dois tipos de transdutores. O LED é um transdutor do tipo atuador, que converte a energia elétrica em outra energia. E o segundo tipo é o sensor, que é o caso desse microfone. Ele converte uma outra energia em energia elétrica. Então temos dois tipos de transdutores, o atuador e o sensor. Nesse curso, nós estamos fazendo diferentes circuitos ligados ao Arduino, correto? O Arduino, por sua vez, é um circuito também. Um circuito, ele é um ciclo fechado, composto por uma fonte de energia, como essa pilha, por exemplo, fios condutores e componentes que são capazes de transformar a energia elétrica em algo útil. No circuito, a energia elétrica circula de um ponto de alto potencial para o outro ponto de baixo potencial. O ponto de alto potencial normalmente é identificado com sinal de positivo. E o ponto de baixo potencial é identificado ou com sinal de negativo, ou o terra, ou o ground, ou o GND. Circuitos como esse, que ligamos um LED numa pilha, e também os circuitos que fazemos ligados ao Arduino, são chamados de circuitos de corrente contínua. Isso quer dizer que a energia elétrica nesses circuitos circula sempre no mesmo sentido, nunca no sentido inverso. Sempre no sentido do alto potencial para o baixo potencial. Esses circuitos de corrente contínua também, pela abreviação, são identificados como CC ou, em inglês, DC, que é a abreviação de Direct Current. Existe um outro tipo de circuito, que é o circuito de corrente alternada. No caso desses circuitos, são aqueles que ligamos nas tomadas das nossas casas. A energia elétrica que temos na tomada é uma energia de corrente alternada, ou seja, o aparelho que ligamos aqui terá o circuito também feito através das conexões, porém a energia elétrica não irá circular sempre no mesmo sentido, de um ponto da tomada para o outro ponto. E sim, a energia elétrica irá circular de forma alternada, ou seja, ela vai e volta, vai e volta. Como as tomadas aqui do Brasil são de 60 Hz, isso significa que esse ciclo ele é variado 60 vezes por segundo. Então, nas tomadas do Brasil, um aparelho que nós ligamos irá ter o circuito variando de 60 vezes por segundo, ou seja, a corrente elétrica ali dentro irá num sentido e volta, e essa alternância será de 60 vezes por segundo. Lá na Europa, as tomadas elas possuem uma energia elétrica de 50 Hz.
Então, dependendo do país, nós podemos ter a energia elétrica numa frequência diferente. Projeto Bola de Cristal. Pergunte para o Arduino. No projeto de hoje, nós vamos fazer este circuito aqui. Uma vez ligado, o Arduino espera por uma pergunta. Então, nós fazemos a pergunta, mexemos o Arduino e ele vai nos dar uma resposta. Por exemplo, Arduino, eu vou ganhar na Mega Sena? Mexo o Arduino e ele me diz, talvez, não me deu tanta certeza assim. Aí eu pergunto, Arduino, o Brasil vai ganhar a Copa América? Pergunte de novo, Arduino, o Brasil vai ganhar a Copa América? Talvez, puxa vida. Bom, a ideia é essa. O Arduino ele vai responder sobre uma pergunta que a gente faça. Vamos agora entender como que é o circuito para que a gente inclusive saiba a usar o display LCD e também esse sensor de movimento. Em primeiro lugar, vamos entender a ligação do nosso display de LCD. Então nós vamos conectar ele aqui na protoboard para facilitar a ligação. E nós temos 16 pinos. Então, desses pinos, nós temos uma parte dele que é para a alimentação de energia elétrica e uma outra parte que é a troca de informações com o Arduino e, por último, o controle da luminosidade. Bom, a primeira parte sobre a alimentação de energia elétrica, nós vamos ter aqui basicamente 3 fios ligados ao negativo. Reparem que esses 3 fios pretos estão ligados aqui na faixa do negativo da protoboard, que por sua vez está ligado no GND do Arduino. Já no caso da alimentação positiva de 5 volts, nós vamos ter aqui o segundo fio aqui no terminal 2, vamos ligá-lo no positivo, e também esse terminal penúltimo aqui, que é o 15º, terminal 15, ele também estará ligado no positivo, mas através de um resistor de 220 ohms. Ou seja, essa ligação aqui é que vai fazer com que a luminosidade do fundo do nosso display aconteça. Como o fundo ele é iluminado por um LED, então por isso nós usamos aqui o resistor para não queimar o LED de fundo do display, ok? Bom, uma vez então feita a alimentação, uma outra conexão importante, através desse potenciômetro aqui, nós temos um potenciômetro de 10k ohms. Esse potenciômetro ele fará com que seja feita a conexão desse terceiro pino para que a gente possa regular a luminosidade das letras que aparecem no display, se elas vão estar mais claras ou mais escuras. Por isso nós temos o potenciômetro. E esse potenciômetro, por sua vez, ele é ligado um terminal no positivo e o outro no negativo. Isso quer dizer que nesse terminal 3, se nós jogarmos aqui 0 volts, ficará apagado, as letras ficarão apagadas, totalmente apagadas. O oposto seria jogar nesse terminal 3 5 volts, para que fique totalmente acesa. Ok? Então, variando o potenciômetro, nós vamos variar o brilho do texto que for escrito no display. Bom, e por último aqui nós temos outros 6 fios que serão utilizados para a comunicação com o display. Esses dois aqui, o laranja e o amarelo, são fios que são utilizados para o controle do envio de informação para o display. Então nós temos aqui esse laranja ligado no 4º pino e o amarelo ligado no 6º pino. Então, através desses 2 fios, o nosso programa lá no Arduino irá controlar o quando estamos enviando informação para que seja escrito no display. Essa informação ela é enviada através desses outros conectores aqui do display. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, do 6, do 7º, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, do terminal 7 ao terminal 14, nós temos 8 pinos para receber as informações. No caso do projeto que estamos fazendo, nós vamos utilizar apenas os 4 últimos. Ou seja, ao invés de enviar um byte de forma completa, nós vamos enviar apenas
4 bits por vez. Isso vai ser suficiente para trabalhar com display de LCD com um Arduino. Por isso, então, nós vamos conectar cada um desses pinos do display numa porta do Arduino, numa porta digital. Aqueles outros dois de controle também vejam que estão conectados aqui nas portas digitais do Arduino. Vamos conectar, então, o laranja no 12 e o amarelo no 11. E as portas de dado de informação serão da porta 2 até a porta 5. Basicamente, é essa a conexão que utilizamos no display de LCD. Daqui a pouco, quando formos para a programação, vamos ver como programar a comunicação, então, entre o Arduino e o display. Bom, falta agora entender a conexão desse sensor de movimento. Então, nós vamos ter aqui a alimentação desse módulo. Reparem que ele precisa de um VCC aqui, que é a parte positiva de corrente elétrica, ou seja, os 5 volts, ligado aqui na faixa de 5 volts da protoboard. E aqui o GND ligado, então, no terra do Arduino, no terra da protoboard. O último pino desse módulo, definido aqui, identificado como D0, esse D0 seria a informação digital, se está sendo detectado um movimento ou não. Então, nós vamos ligar esse pino aqui na porta 6. Então, pelo programa, nós vamos verificar se na porta 6 está vindo sinal de movimento. Esse sensor ele funciona de forma normalmente fechado, ou seja, normalmente ele vai enviar 5 volts para o pino 6. Isso quer dizer que se não tem movimento nenhum, ele está enviando 5 volts. Sempre que um movimento for detectado, ele interrompe esses 5 volts e manda 0 volts. Então a porta, quando ela receber o sinal de 0 volts, ela sabe que houve algum movimento. Basicamente isso, então, o nosso circuito. Vamos agora entender o programa. E aqui a gente vai entender duas coisas novas. Primeiro é como utilizar o display de LCD, ou seja, qual é a biblioteca que nós vamos utilizar e qual ela. E o segundo é sobre a função random, ou seja, como sortear um número. Na verdade, a gente está falando aqui que a gente tem uma bola de cristal, que o Arduino adivinha, mas nós vamos sortear a resposta. Sempre que a gente mexe, a gente sorteia uma resposta qualquer. Vamos lá, então? Bom, primeiro que você precisa ter é, no IDE do Arduino, um programa que já está pronto, aí no seu IDE. Entre aqui no menu Arquivo, aqui na opção Exemplos e Starter Kit aqui embaixo, onde você vai encontrar o projeto P11 Crystal Ball. Esse programa já está prontinho para você carregar e termos esse nosso projeto funcionando do jeito que você precisa. O que nós vamos ter aqui então repare, em primeiro lugar, vamos ter o uso da biblioteca chamada Liquid Crystal. Essa biblioteca, ela também já vem com o Arduino. Se você for aqui no menu Sketch e incluir biblioteca, reparem que você já tem a opção aqui Liquid Crystal. Então é só você adicionar essa biblioteca sempre que quiser trabalhar com display de LCD. Uma vez então com a biblioteca adicionada, nós vamos instanciar um objeto dessa biblioteca, como se fosse uma variável. Vamos criar uma variável, dar um nome e aí depois durante o programa a gente utiliza ela guardando alguma informação lá dentro. No caso de um objeto, a gente faz a mesma coisa. A gente instancia ele, que é criar ele com um nome, ele vai se chamar LCD. Esse LCD será do tipo Liquid Crystal, que é o tipo criado dentro dessa biblioteca. E aí, ao criar esse objeto LCD, nós vamos já informar quais são as portas onde o display está ligado no Arduino. Então lembre-se lá no circuito que nós temos nas portas 12 e 11 as conexões de controle, ou seja, os terminais de controle aqui do display. E depois das portas 5 até a 2, nós temos os outros terminais de dados, aqueles 4 terminais de dados que são conectados no display.
Feito isso, então, o programa passando por aqui, cria esse objeto para que comece o uso desse display que está conectado no Arduino. Daqui para baixo, é só a gente utilizar o objeto LCD para tratar qualquer coisa que a gente queira nesse display. Bom, depois aqui embaixo nós vamos ter uma constante do tipo inteira que vai guardar o valor 6 para que a gente faça referência à porta onde o sensor de movimento está ligado. O sensor de movimento aqui ligamos na porta 6, então nós temos a porta 6 nessa constante chamada switch pin. Então daqui para baixo, em vez da gente utilizar o número 6 para fazer referência a essa porta, a gente utiliza apenas a constante switch pin. Depois nós vamos utilizar aqui duas variáveis no programa para controlar o estado do sensor de movimento, se houve um movimento ou não. Então nós vamos utilizar essa variável inteira para guardar a situação de movimento em algum momento do programa e vamos guardar aqui nessa variável prev_switch_state a situação anterior. Por isso, sempre que a gente quiser saber se houve um movimento, nós vamos comparar uma variável, que é a variável atual, a situação atual, com a situação anterior. Se a situação mudou, significa que houve um movimento. A gente já vai ver daqui para baixo, daqui a pouco aqui para baixo. Bom, aqui nós temos também uma outra função, uma outra variável chamada reply, do tipo inteira. Essa variável irá armazenar o número randômico que a gente vai sortear. Randômico significa exatamente um número aleatório, um número sorteado. Então vamos sortear um número e guardar esse número nessa variável reply. Finalmente, então, começamos a executar a função setup. Lembrando que essa função é executada quando a gente liga o Arduino ou quando a gente aperta o reset e uma única vez. Depois, enquanto o Arduino estiver ligado, essa função não é executada mais. Bom, dentro da função aqui nós temos alguns comandos. Nós temos, veja bem, aqui nós temos aquele objeto LCD que nós criamos lá em cima, que vai tratar o nosso display, e aqui nós estamos colocando um comando para esse objeto. Sempre que a gente tem algum nome de objeto com um ponto, nós estamos fazendo referência a esse objeto. Então estamos executando um comando que existe lá dentro do objeto. Um objeto, diferente de uma variável, é que o objeto, além de poder conter valores como a variável contém, o objeto também contém comandos, para que a gente possa tratar os valores, o que esses comandos já estão preparados para fazer. Bom, no caso então do comando begin, nós vamos informar qual é o tamanho desse nosso display em quantidade de colunas e quantidade de linhas. No caso aqui eu tenho 16 colunas por 2 linhas. Vamos depois aqui, através da função pinMode, definir qual é o estado daquela porta onde o sensor de movimento está ligado. Vamos tê-la no estado de input, ou seja, vamos receber informação do sensor de movimento para entrar essa informação ao nosso programa. Depois aqui embaixo nós vamos usar mais um comando do nosso objeto, da biblioteca, que seria o comando print. Esse comando print pega esse texto aqui e escreve esse texto lá no display. Então é simples assim para a gente tratar textos no display. É só utilizar o comando print. Mas aqui tem um detalhe. Nós temos um cursor dentro do display, mesmo que a gente não veja. Existe como habilitar esse cursor e a gente ver o cursor. Mas por padrão o cursor não aparece, mas ele existe, ele está lá. Igual no nosso computador, quando a gente digita um texto, a gente tem lá o cursor que acompanha o texto que a gente está digitando. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Quando a gente liga o display, inicia o programa, por padrão, o cursor ele fica sempre na primeira linha da primeira coluna. Por isso que nesse primeiro print aqui, a gente não se preocupou com o cursor. Simplesmente escrevemos o texto sabendo que ele irá ser escrito a partir da primeira linha e da primeira coluna. Mas já esse outro texto que queremos escrever aqui embaixo, ele depende de que a gente mude o cursor de local. Senão, ele seria escrito aqui na frente.
do primeiro texto. Como a gente quer escrevê-lo embaixo, na linha de baixo, então a gente usa o comando setCursor, informando qual é a coluna em que queremos que ele fique e qual é a linha. Lembrando que a numeração da coluna e da linha começa sempre do 0. Por isso nós temos aqui coluna 0 na primeira coluna e linha 1, que seria a segunda linha. Ok? Bom, depois aqui novamente o print para escrever mais um texto. Aqui, pessoal, para ficar bacana, você pode já traduzir esse texto. Em vez de colocar aqui ASCII, eu posso colocar pergunte, assim, para a, e aqui embaixo, bola de cristal em português. Com 2 cuidados para escrever o texto aqui. O primeiro é o tamanho das colunas do nosso display. Como eu tenho um display de 16 colunas, se eu escrever um texto aqui com mais que isso, ele vai cortar o texto. E o segundo cuidado é não utilizar acentuação. Se eu colocar aqui um acento, tá, ele não vai aparecer correto, vai aparecer com um caractere esquisito, distorcido. Isso é porque a gente não está tratando a acentuação de uma forma correta. Existe como fazer isso de forma correta, mas aí fica para outro vídeo, quando eu for gravar um vídeo especificamente sobre o display, aí eu vou ensinar como tratar a acentuação nele. Mas por enquanto basta a gente não usar acentuação que vai ficar tudo certinho. Bom, pronto. Terminamos a função setup, ela já está traduzida. E agora vamos falar sobre a função loop, que é aquela função que é executada sempre. Depois que a setup é executada pela única vez, então a loop ela começa a ser executada constantemente, sem parar. Ela executa tudo que está dentro dela, termina e volta no início e executa tudo que está dentro de novo e assim por diante. Isso com uma velocidade muito alta. Bom, o que nós temos aqui dentro de loop? Nós temos primeiro o comando digital read. Esse comando faz com que seja lido o valor que está dentro de uma porta, a porta que a gente especificar aqui. Lembrando que switch pin é uma constante que armazena a porta no número 6, armazena o valor 6. Então nós vamos lá na porta 6, vamos ler o valor que está nessa porta, se está ligado ou desligado, e vamos guardar esse valor nessa variável switch state. Só isso aqui. Depois, aqui embaixo, a gente vai verificar, esse if aqui é para verificar se o que foi lido for diferente, essa exclamação igual é a mesma coisa que diferente. Se o que foi lido for diferente do que está nessa variável prev switch state, então ele executa tudo que está entre essas chaves e aqui embaixo essa outra chave que foi marcada aqui. Tudo que está aqui será executado se aquelas variáveis estão diferentes. Se elas estiverem iguais, então tudo isso aqui dentro é ignorado e a execução vem para essa outra linha aqui. Vamos considerar que ele está diferente, porque ele detectou um movimento. Bom, o que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar se a switch state está desligada. Okay? Então, no caso de movimento, como o nosso sensor de movimento ele permanece sempre ligado e quando tem um movimento ele desliga, então nós vamos verificar aqui. Se estiver desligado, eu vou executar o restante do programa. Se não, de novo, eu verifico aqui as chaves e vejo que ele termina aqui e termina a execução do if. Se então estiver desligado, aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uso dessa função random. É uma função do Arduino que vai sortear um número. E esse número será na faixa de 0 até 8. Então vou ter um número sorteado de 0 até 8, como se eu estivesse jogando um dado. O dado vai me sortear de 1 até 6. No caso aqui, esse random vai me sortear de 0 até 8. E o número sorteado será guardado nessa variável reply. Mas aqui para baixo a gente vai ver o que a gente vai fazer com essa reply. Mas enquanto isso, a gente vai utilizar de novo o objeto LCD
e vamos usar esse comando aqui, ó, o clear. Ele vai limpar todos os textos que estão no display. Então, tínhamos aquela mensagem, né, pergunte para a bola de cristal. Aqui com esse clear vai limpar, vai ficar nada escrito no display. Depois aqui embaixo a gente vai usar de novo aquela função setCursor para ir na coluna 0 e na linha 0, ok? Em seguida a gente vai escrever the ball says. Vamos de novo traduzir aqui, vamos colocar a bola diz. Você pode colocar o Arduino diz, como você preferir. Vamos colocar agora o cursor na linha de baixo, coluna 0, linha 1, e vamos agora verificar, através desse comando switch, nós vamos verificar o conteúdo que temos na variável reply. Lembrando que ele foi sorteado de 0 até 8, então vamos verificar. Se sorteamos 0, vamos fazer a execução desses comandos. Se não, se for sorteado 1, faremos a execução desses outros comandos, e assim por diante. Verifique que aqui no case de um valor, nós podemos ter mais de um comando. Poderíamos ter vários comandos sendo executados até o momento em que o programa encontra o comando break, e aí ele sai de toda a estrutura do switch. Então ele vem, ele começa executando o switch, verifica o conteúdo que tem na variável reply e começa a execução aqui através das chaves. Vai verificando todos os cases até encontrar o valor da variável. Ao encontrar o valor da variável, ele executa tudo o que está dentro até encontrar break. Encontrou break, então ele vai até o final das chaves e sai aqui e começa a executar dali para baixo. No caso aqui, então, também seria interessante você ir traduzindo aqui para que não fique em inglês. Então a gente pode colocar, em vez de sim, o yes, ou em vez do yes, o sim, em vez de most likely, muito certamente, em vez de certainly, vamos colocar certamente, outlook good, vamos colocar talvez, em vez de unsure, vamos colocar improvável. Em vez de ask again, vamos colocar pergunte de novo. Doubtful, vamos colocar duvidosamente. E no, vamos colocar não. Só uma correção. Aqui em cima eu falei que a função random irá de 0 até 8. Na verdade não, ok? Ela vai sortear um número numa faixa de 8 números, mas de 0 até 7, ok? Sempre iniciando de 0 até um número anterior ao que a gente colocar aqui. Ou seja, nós estamos informando para sortear 8 números e sempre começando do 0. Por isso que nós temos aqui o case do 0 até o 7. Bom, é isso. Terminou aqui, então fechou todas as chaves. Aí no final é que ele vai colocar então na variável previous switch state, ele vai guardar o valor do estado atual do sensor de movimento. Então, para isso ele vai comparando, sempre que mudar o sensor de movimento, ele executa toda aquela verificação. Ok? Bom, basicamente é isso então. Repetindo aqui, fazendo um resumo, o que nós vimos é o uso da função, ou melhor, da biblioteca Liquid Crystal, que nos facilitou muito o uso do nosso display de LCD. E também a função random, que sorteia um número. Com isso a gente consegue fazer muitos programas muito bacanas. Ok, pessoal?
Bom, é isso. Logo a gente vai gravar uma série nova de vídeos sobre os módulos para Arduino, e aí um desses vídeos será especificamente o display de LCD. Lá eu vou entrar em mais detalhes para a gente explorar ainda mais o display do LCD e outros tipos de display também. Lá a gente vai ter vários módulos para que a gente consiga fazer vários outros circuitos aí e brincar bastante. Bom, por hoje é só. Muito obrigado de novo pela sua participação. Se você quiser utilizar os comentários do vídeo para fazer perguntas, tirar dúvidas, vai ser um enorme prazer ajudar e estar em contato com você. E também aproveite os comentários para sugerir outros assuntos que a gente possa estar gravando aqui. Vai ser muito legal saber aí o que você está querendo. Ok? Bom, um grande abraço então. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Você gostou desse vídeo? Não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal. Brincando com ideias!